Queridos, nós estamos numa série de mensagens que está meio infinita, né? Essa já é a 6ª mensagem da série chamada Eclésia. Algumas pessoas falam eclesia, eclésia, não tem problema, porque a gente termina aportuguesando a palavra que é grega. Essa palavra tem um significado. Esse significado é igreja. Então, nós estamos falando, essa série de mensagens, sobre igreja, sobre o que é ser igreja. Nós estamos vendo que igreja não é um lugar. E a gente fala isso direto. Vai para a igreja hoje? Não, hoje eu não vou para a igreja. Nós associamos a um prédio, nós associamos a um local. Mas a verdade é que o que é a igreja é o povo que está reunido nesse lugar. Por isso, queridos, você precisa amar a igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo, ela não é uma instituição humana. Ela não é uma realização, um negócio, no qual você coloque no papel, eu vou fazer uma igreja, fulano tem uma igreja, a igreja é dele, ele é o dono da igreja. A igreja só tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo de Nazaré. Ele institui a igreja. E hoje é um domingo especial, porque hoje é o domingo de Pentecostes. 50 dias após a comemoração da Páscoa, é o dia de Pentecostes. Só que o dia de Pentecostes, ele não surge ali em Atos 2, no qual nós estamos acostumados a ver. Esse dia de Pentecostes aconteceu o derramamento do Espírito. Pentecostes era uma das 3 grandes festas judaicas, instituídas pelo próprio Deus. Era um tempo de celebração, mas era um tempo também de consagração. 3 festas principais, todo judeu participava se ele fosse homem, ele ia com suas famílias, ou não, mas ele precisava se dirigir ao templo, a Jerusalém. Mas lá no Antigo Testamento, Deus institui essas 3 grandes festas, que é a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes, que naquela época lá era chamada de festa das semanas ou festa da colheita. E nesse tempo, as pessoas, o povo de Deus, parava para celebrar e agradecer a Deus pela colheita que eles haviam tido, entendendo que tudo que nós colhemos não é obra apenas das nossas mãos. Esse tempo aqui que nós paramos, nós fazemos a mesma coisa. Nós estamos parando para entender, deixa eu colocar mais uma vez as emoções e a cabeça no lugar e entender que eu preciso do Senhor para começar a minha semana. Porque nós costumamos achar que tudo aquilo que nós fazemos vem das obras das nossas mãos. E o Senhor manda o seu povo parar para celebrar, para adorar, para estar juntos, entendendo mente e coração, que tudo que nós somos vem do Senhor. E o nome Pentecoste significa 50. 50. Significa isso, 50 dias. Porque a festa acontecia 50 dias após a Páscoa. Queridos, eles não só tinham essa celebração da colheita, daquilo que eles tinham plantado, que eles tinham semeado, e agora estavam vendo o fruto do seu próprio trabalho, mas eles também, os judeus, passaram a associar essa festa à entrega da lei no Monte Sinai. Vocês lembram quando Moisés sobe? Ali passa 40 dias, e o Senhor escreve com seu próprio dedo as tábuas da lei, entrega para Moisés, para que Moisés entregue ao povo, separando esse povo, fazendo desse povo o povo de Deus, com propósito, com identidade. E durante séculos e séculos, os judeus eles se reúnem dessa forma para celebrar essa festa. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 2, no comecinho de tudo. Atos 2. Já vai abrindo aí, mas eu quero dar um background para você, mostrar um pouquinho do que estava acontecendo nessa época, porque pode ser que você não tenha tanta familiaridade com a Bíblia. Jesus, ele já tinha morrido na cruz, já tinha passado
os 3 dias, já tinha ressuscitado e agora ele começa a aparecer para os seus discípulos. Ele começa a fazer por 40 dias aparições esporádicas. Ali ele continua encaminhando, continua encorajando os seus discípulos. E ele, antes de ascender aos céus, ele dá uma instrução e ele diz assim: não saiam de Jerusalém. Jerusalém é onde estava a concentração. Não saiam, esperem, porque em poucos dias vocês serão batizados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês receberão o cumprimento dessa promessa. Vocês serão empoderados. Vocês serão capacitados para essa obra. Vocês receberão poder e vocês serão as minhas testemunhas. E as 120 pessoas, os 120 discípulos, eles estavam reunidos no cenáculo, que era uma sala superior, no andar superior. Eles estavam ali juntos, unânimes. A palavra de Deus vai nos mostrar. Quando finalmente chega o dia de Pentecostes, chega o dia em que a promessa do Senhor iria se cumprir. Agora você imagina, esses discípulos, eles estão numa sala, 120 pessoas reunidas, estão no cenáculo. Jerusalém está lotada de pessoas, porque vinham judeus de todos os lugares do mundo para adorar no templo de Jerusalém. Havia pessoas de todos os povos, de todos os idiomas, de todas as regiões. E nesse dia acontece o início de uma nova era na história do povo de Deus e na história da obra de Deus, na própria história do Senhor. Nós corremos o risco, queridos, o engano, de entender que a história de Deus, ela está conectada à nossa história, sendo nós os personagens principais da história. Mas eu quero deixar muito claro que você está dentro de uma história, e essa história não é a sua história, mas é a história de Deus com o seu povo. A história, ela continua correndo. Passamos pelo tempo do Antigo Testamento e no Panorama Bíblico, convido você mais uma vez a participar. Se você não está, terça-feira online, às 20h, nós deixamos o link do Panorama Bíblico lá no nosso Instagram. Quando você olha para a história de Deus se movendo juntamente com o seu povo, vai vendo uma revelação daquilo que Cristo vai fazer. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Quando chega ali o tempo de silêncio, onde Deus não fala com os profetas e acontece o começo do Novo Testamento, Jesus nasce, completa a sua obra na cruz, ressuscita e a história está caminhando. Jesus, ele fala para os seus discípulos em determinado momento: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar um auxiliar para estar com vocês do mesmo nível que eu sou. Eu vou enviar para vocês a promessa, vocês nunca vão ficar sozinhos. E ao longo da história do povo de Deus, você vai vendo o povo de Deus sendo capacitado pelo próprio Deus para cumprir com a sua obra na história. E essa obra é a obra da salvação. A história de um Deus que ama o seu povo e que resgata o seu povo. Essa é a história. Por isso, para nós, não existe outra missão. A missão da igreja precisa ser essa. Proclamar a palavra de Deus, fazer discípulos, ir em todas as nações, batizar pessoas. Não existe igreja em que não exista a proclamação, o discipulado, o serviço. Mas o serviço não como obra social. Porque obra social existem em outras instituições que não têm o Espírito Santo de Deus. A obra que você usa para proclamar esse amor em expressão prática, para que essas pessoas sejam resgatadas. Aqui está acontecendo isso. Agora uma nova era se inicia. Se inicia agora a era da igreja. Essa que nós estamos fazendo parte. Nós estamos dentro dessa história aqui. Esse é o tempo que nós nascemos. Não nascemos naquele tempo.
dos profetas. Não nascemos. Não nascemos no tempo em que Jesus andou entre os homens de maneira corpórea, física, visível aos olhos naturais. Não nascemos naquela época. Nascemos nessa época que se inicia nesse dia, no dia de Pentecostes. Eu quero convidar você, Atos 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. O texto vai dizer assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento violento e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Viram então que se parecia com línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Estavam em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações. Quando ouviram aquele som, ajuntou-se uma multidão e todos ficaram perplexos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Como é que cada um de nós os ouve falar na sua própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como é que os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as maravilhas de Deus? Atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam: estão cheios de vinho doce. Eu quero orar mais uma vez. Pai, a tua palavra é essa, Senhor. Fala com o teu povo. É isso que oro em nome de Jesus. Queridos, eles estavam todos celebrando essa festa que eles celebravam há mais de 1000 anos. Todos eles estavam olhando para o passado. Todos eles estavam celebrando aquilo que o Senhor instituiu lá naquele tempo. E eles vinham, e eles se aglomeravam. E essa era a expectativa, de celebrar algo que o Senhor tinha instituído. Só que Deus queria fazer algo diferente nesse dia. Na agenda de Deus, no calendário de Deus, estava algo novo sendo planejado para o seu povo. Algo que nunca tinha sido visto antes. Você sabe, o Espírito Santo, na época do Antigo Testamento, ele vinha e ele tomava pessoas, e profetas falavam pelo Espírito de Deus, e esse Espírito ia embora. Não eram todas as pessoas que tinham acesso ao Espírito Santo do Senhor. Não existia isso de cada pessoa ter a presença e a plenitude do Espírito Santo de Deus. Mas Deus tinha algo em mente para o seu povo. É por isso que nós somos um povo diferente, não esqueça disso. A igreja do Senhor é um povo diferente. Nós não somos diferentes pelo nosso comportamento moral. Não somos diferentes porque não bebemos, não traímos. Isso é uma consequência. Nós somos diferentes porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está no centro da vida de sua igreja.
É essa a diferença. Nenhuma outra entidade, nenhuma outra instituição filantrópica, nenhuma outra ONG, hospital, tem o que a Igreja de Jesus tem. Nenhuma empresa, nenhuma estratégia é capaz de fazer aquilo que a Igreja do Senhor é capaz de fazer, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que torna essa igreja poderosa. Por isso você é diferente, porque você faz parte desse povo. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem o poder de Deus morando dentro de você. O texto vai dizer, queridos, que quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos os discípulos estavam juntos. Eles estavam juntos numa sala por 10 dias, orando, buscando a presença do Senhor, lendo as Escrituras, esperando aquilo que Jesus tinha prometido, num ato de obediência, buscando a face de Deus. Eles estavam posicionados como eles precisavam estar. E eles permaneciam naquela sala com o mesmo propósito e esperando exatamente a mesma coisa. Porque o comando que Jesus deu àqueles discípulos é: espere, vocês vão receber poder. E aí, quando vocês receberem esse poder, vocês podem sair de Jerusalém e vocês podem ir para Samaria, para a Judeia, para os confins da terra. Vão, mas esperem. Quando vocês forem, vocês precisam fazer discípulos, batizar pessoas. O texto deixa muito claro que eles estavam juntos, com o mesmo propósito, posicionados, esperando a promessa que Jesus tinha dado a eles, confiando que as promessas de Jesus são verdadeiras. Você crê nisso? Que as promessas do Senhor Jesus, elas são verdadeiras. Cada uma de suas promessas vai se cumprir. Cada uma de suas promessas tem data na agenda do Senhor. Como diz na faculdade aqui, tem due date, tem prazo, vai acontecer, nós podemos esperar. De repente, veio do céu um som. De repente, as coisas do Senhor começam a acontecer. O de repente de Deus não tem o mesmo significado de repente para nós. Nós queremos que as coisas do Senhor aconteçam amanhã, que as promessas de Deus se cumpram na mesma hora em que Ele prometeu. Só que de repente aqui, de forma inesperada, sem aviso, acontece a intervenção de Deus no povo dele. Deus está nos céus, mas o texto vai dizer que veio do céu a intervenção de Deus no meio do seu povo. E isso não é uma novidade para nós, queridos. Porque Abraão, ele espera décadas pelo seu filho, o filho da promessa. De repente, ele precisa sacrificar o seu filho. Mas, de repente, também, ele ouve uma voz dizendo que ele podia parar. Porque, de repente, um cabrito aparece para ser sacrificado no lugar do seu filho. De repente, José ele recebe uma visão do Senhor, um sonho, que tudo indicava que ele ia prosperar diante dos seus irmãos, da sua família. Só que, de repente, ele está no poço. E, de repente, ele está lá no Egito. De repente, ele vai para a prisão. Mas, de repente, ele se torna governador do Egito.
Moisés, 40 anos, pastoreando as ovelhas do seu sogro, fugido, homicida, tinha matado uma pessoa, esquecido. Alguém que já tinha vivido no palácio, agora estava ali no meio do deserto, caminhando com as suas ovelhas, quando de repente vê uma sarça ardente. E de repente recebe um chamado. Uma terra prometida para o povo. Na hora de adentrar nessa terra, sob o comando de Josué, de repente tinham as muralhas de Jericó na frente. Parece que isso não ia ser tão fácil. Mas de repente, ao som das trombetas, essas muralhas caem. Queridos, Ruth, viúva, sem esperança, estrangeira, voltando agora para sua terra sem nada. De repente, ela conhece o seu marido Boaz. E de repente, ela faz parte da linhagem messiânica. Davi, cuidando das ovelhas, estava simplesmente fazendo o trabalho que lhe cabia. De repente, é chamado de volta para casa. E de repente, é ungido rei. De repente. O de repente de Deus acontece, sempre vai acontecer nas nossas vidas. Você nunca sabe quando vai vir a intervenção do Senhor, mas ela vem. Ela vem, você pode esperar. Se o Senhor prometeu, e quando a intervenção do Senhor chega na nossa vida, ela muda, transforma absolutamente a nossa história. Se você tem orado pela vida de alguém, pela transformação de um parente seu, alguém que está perdido nas drogas, alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, se você está esperando por uma resposta, por uma solução, você está esperando pela mão do Senhor na sua história, saiba que de repente algo vai acontecer. Essa esperança precisa estar muito acesa em seu coração. E lá estavam 120 pessoas orando juntas. Por isso que você precisa estar junto do povo de Deus. Por isso, porque é nessa unidade de propósito. É nesse derramar nos pés do Senhor. É na oração que de repente o céu invade a terra. 120 pessoas orando. E de repente veio do céu. Veio do céu a resposta. Veio do céu. Não foi produzido por uma técnica. Não foi produzido por uma estratégia. Não foi uma música específica, apesar de que eu sei que vocês amam quando canta aquela música. Espírito, Espírito. É um falar de língua. Não é método. Veio do céu. Iniciativa divina, no tempo marcado por Ele. Desceu ali, no meio do seu povo. Num lugar de ajuntamento, onde havia unidade, propósito, obediência. O texto diz, veio do céu um som, como de um vento violento e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja, o texto não está dizendo que o Espírito Santo, ele é um vento. O texto não diz que o Espírito Santo é um fogo, que o Espírito Santo é um poder. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E nesse evento único, nesse evento que aconteceu aqui, neste dia, como as pessoas conseguiam traduzir aquilo que estava acontecendo naquele lugar, era um som como um vento violento,
um vento impetuoso. E o Espírito desce e enche toda a casa. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas lá em Gênesis 1. O mesmo Espírito que sopra na visão de Ezequiel os ossos secos, e esses ossos se levantam, tomam vida. O mesmo Espírito que Jesus fala para Nicodemos. Respondendo a ele, Nicodemos pergunta: como que eu posso ter salvação? Como que eu posso ver o reino? Como que eu posso nascer de novo? Jesus fala para Nicodemos: o vento sopra onde quer e você ouve o som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eles ouvem um som, mas eles também veem. O texto vai nos dizer que eles viram, então, o que parecia ser línguas de fogo, também parecia ser. É como eles conseguiram traduzir. Que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos aqueles que estavam juntos, todos aqueles que estavam unânimes no mesmo lugar, todos aqueles que esperavam a promessa do Senhor, todos aqueles que obedeciam, que confiaram na promessa de Jesus, confiaram nas palavras de Jesus, todos eles, homens, mulheres, velhos, crianças, novos, todos eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Agora não mais Monte Sinai é responsável pela presença. Eu sei que você talvez ama um monte, mas eu quero lhe dizer que a presença do Senhor não está no monte. A presença do Senhor não está mais no tabernáculo. Não está mais no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. A presença do Senhor agora está sobre cada um que foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa parte. É nos posicionarmos. A parte do Espírito Santo é intervir na nossa história, nos capacitar com o poder. E, de repente, quando Deus vem, Ele muda a história. Aquele marido que você ora para ele converter o coração, o Espírito vem e transforma. De repente, Ele vem e transforma o seu casamento, transforma os seus negócios. De repente, Ele vem e transforma a vida dos seus filhos. De repente, Ele vem e transforma um relacionamento quebrado, Ele cura um corpo que precisa de restauração. De repente, Ele vem e tira você da ansiedade, tira você de um momento de depressão. Eles ouviram, eles viram, eles foram batizados. E o versículo 4 diz que eles ficaram cheios. Duas coisas diferentes. Eles foram batizados. E agora eles ficam cheios da presença do Senhor, cheios pelo Espírito Santo de Deus. O texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Como que você fica cheio do Espírito Santo? Ser batizado não depende de você, depende do Espírito. Mas você fica cheio do Espírito quando você está em comunidade junto, orando, lendo as Escrituras, jejuando, louvando, adorando. E eles ficam cheios. E a primeira evidência, a primeira transformação que o Espírito Santo de Deus faz na vida desses discípulos é que eles começaram a falar. Eles começaram a falar. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus tocou foi a boca. Ele podia ter feito qualquer outro tipo de transformação. Mas o texto vai nos dizer que eles começaram a falar outros idiomas. Eles começaram a falar outras línguas. E aqui não são línguas angelicais. Aqui é idioma mesmo.
Eles começaram a falar de uma forma em que aqueles estrangeiros, aquelas outras pessoas de todas as nações que nós lemos, começaram a escutar na sua própria língua, na sua língua mãe. Eles começaram a entender e começaram a ficar perplexos. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz é tocar na boca, porque é com a boca que nós profetizamos, é com a boca que nós proclamamos o Evangelho, é com a boca que nós damos o nosso testemunho de como Jesus transformou a nossa vida, é com a nossa boca que nós oramos, é com a nossa boca que nós louvamos, nós adoramos. E desde o princípio, meu querido, o Senhor escolheu usar a sua voz para que outras pessoas pudessem ser alcançadas. 1 Coríntios 14, nós vamos ver o dom de línguas, que é diferente. Paulo vai explicar que o dom de línguas é uma linguagem espiritual que requer interpretação. Aquele que fala, muitas vezes, não entende aquilo que ele fala, mas o seu espírito está conectado com o Senhor. E ele nos instrui que se alguém for falar em línguas no meio de um culto, que tenha um intérprete para que possa traduzir. Então, tem pessoas que têm esse dom, fenômenos distintos, mas ambos reais, ambos bíblicos, com propósitos diferentes. O Espírito enche a boca. E a pergunta que eu faço essa noite é: do que nós estamos cheios? O que é que a nossa boca tem pronunciado? Por que será que a igreja do Senhor tem se mantido tão silenciosa, tão pouco barulhenta? Será que nós estamos quietos demais porque nós estamos com medo? Estamos com medo de sermos cancelados? Por que será que nós não usamos as nossas redes sociais para proclamar a palavra de Deus, que é uma excelente ferramenta? O que será que tem acontecido? Que essa igreja está quieta? Ou será que nós estamos cheios de outras coisas? E não da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a boca fala o que o coração está cheio. O que é que tem saído da nossa boca? Como têm sido as nossas conversas? Será que estamos perdendo tempo demais murmurando? Ansiosos, nos queixando daquilo? Enquanto nós estamos em silêncio, eu quero que você saiba que o mundo está sofrendo. Você sabe que 3,5 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar do Evangelho. Por diversos motivos. Porque nunca foi pregado a essas pessoas. Porque não existe tradução da Bíblia na linguagem delas. Porque elas moram em lugares de difícil acesso. Porque não existem missionários suficientes. Nós não estamos criando mais os nossos filhos para serem missionários, porque a gente quer que eles sejam financeiramente prósperos. E com isso, muitas pessoas estão deixando de ouvir essa palavra. Mas esses 120, eles estavam cheios. E quando eles estavam cheios da presença de Deus, eles transbordaram em sua fala. Começaram a falar em outros idiomas. E no verso 5, o texto vai dizer: estavam em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações. E eles ficaram perplexos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Eles estavam atônitos, maravilhados. Esses galileus, discípulos de Jesus, eles não falam aramaico, eles não falam grego. Como que nós estamos ouvindo no nosso próprio idioma? Jerusalém lotada de pessoas.
Agora acontece algo extraordinário vindo dos céus. E essas 120 pessoas começam a falar idiomas estrangeiros. E o texto vai nos dizer que isso atrai uma multidão de pessoas, moradores de todos os lugares, o mundo antigo inteiro reunido naquela cidade. E cada pessoa ouvia falar no seu próprio idioma. E ouvia falar o quê? Qual era o conteúdo? Ouviu falar as maravilhas de Deus em sua própria língua. Agora, o Senhor reverte a história da Torre de Babel. Lá o Senhor separa as línguas, confunde, porque o objetivo da Torre de Babel, quando eles começaram a construir, era se tornarem famosos e orgulhosos, serem famosos entre as nações. O Senhor olha para aquilo e fala assim, é assim que vocês vão fazer, confunde as línguas. É por isso que até hoje não aprendeu inglês. Ô luta. Agora ele faz algo diferente. Agora o interesse do Senhor é que as pessoas sejam capacitadas a proclamar a sua palavra, a serem as suas testemunhas. Agora ele diz assim, olha, eu vou dar para vocês uma capacidade espiritual completamente diferente, na qual vocês vão poder falar em outros idiomas. E cada pessoa ouviu as maravilhas do Senhor. E a proclamação do Evangelho, a missão da igreja do Senhor Jesus começa a avançar. E o texto vai nos dizer que aquela multidão ficou atônita, perplexa. Perguntavam uns aos outros, o que quer dizer isso? Curiosidade. Quando nós abrimos a nossa boca para proclamar o Evangelho, duas coisas podem acontecer. Pessoas podem olhar e ficar curiosa e querer saber mais sobre aquilo que você está falando, que é desconhecido para ela. E não se engane. Aqui em Orlando, eu não sei se você tem essa percepção, parece que todo mundo é de igreja. Não, eu não convido ninguém para vir para cá, porque parece que todo mundo faz parte de uma igreja. Eu tenho feito uma entrevista quando a pessoa quer ser membro aqui na igreja. E eu peço a ela para me explicar. Me explica em poucas palavras o que é evangelho. A pessoa... Porque o evangélico está precisando ser evangelizado. Então, não se admire com isso da pessoa fazer parte de igreja. A pessoa faz parte da igreja porque é de livre acesso e ela encontra ali um lugar de acolhimento. Mas existe muita gente em Orlando que precisa ouvir a proclamação do Evangelho. Pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Elas podem ficar curiosas, mas elas também podem zombar. O texto vai nos dizer que outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. Eles estão cheios de vinho. O Evangelho, querido, nunca vai produzir indiferença. Sempre vai acontecer alguma coisa quando você abre a sua boca e fala sobre a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que estão com sede, esperando você abrir a sua boca para falar do Evangelho, para elas poderem receber em seu coração. Romanos vai dizer como é que eles crerão se não há quem pregue. Outro texto também vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Não, mas as minhas ações falam mais. Não. Você precisa falar e agir conforme você fala. Mas você precisa abrir a sua boca. Nós não devemos nos intimidar, porque pessoas vão nos rejeitar. Não devemos ficar tímidos, silenciosos. E é tão interessante porque a gente faz a distribuição de cesta e a gente faz a oração pelas pessoas, né? Logo no comecinho, agora não, pessoal, agora já está fera na oração. Mas logo no comecinho, pastora, mas eu digo o quê? Mas e se a pessoa não quiser fechar o vidro? Eu digo, besteira, você dá as costas. Você oferece um chocolate, ela vai abrir o vidro. Quando você for colocar, você fala.
E na medida em que você fala, você vai perdendo a timidez e você vai dando vazão ao Espírito Santo de Deus falar por você. Quantas vezes aconteceu isso? Você não sabe o que dizer, mas Deus entra com a providência, o Espírito Santo fala por você e você sente que nem é você mais que está falando. Agora é o Espírito de Deus que está falando através da sua vida. Queridos, a descida do Espírito Santo não foi para produzir em nós um arrepio. Ah, mas eu não estou sentindo. Ah, eu não sei. Ah, eu não sinto vontade de falar. Eu não sinto vontade de servir. Ah, eu estou ocupado demais. Se você continua dizendo isso, você não entendeu nada do Evangelho. Você ainda não compreendeu. Porque o que você está dizendo é que não importa o que a Bíblia diz. Não importa. O que importa sou eu. O que eu acho e o que eu penso. Mas como é que nós temos um discípulo que não segue o caminho que Cristo traça? Você precisa abrir a sua boca, porque o Espírito Santo, ele foi derramado na vida da igreja para que essa igreja se tornasse corajosa, para que essa igreja fosse uma testemunha viva daquilo que Deus está fazendo, para que a igreja de Cristo avance. Se você entende que você faz parte desse povo escolhido do Senhor, você precisa entender que para a igreja avançar, é preciso que você abra sua boca e fale. Ah, mas eu não conheço pessoas. Fale na rede social. Conte o seu testemunho. Diga o que Jesus fez na sua vida. Deus quer usar a sua boca. Deus quer usar a sua fala para alcançar um pai, alcançar uma mãe, alcançar um jovem, alcançar um colega de trabalho, alcançar um marido que não foi salvo, alcançar alguém que está drogado, alguém que está perdido, alguém que está na prostituição, alguém que está na pornografia. É preciso que você abra a sua boca e fale. Eu queria convidar você a ficar em pé. Se você tem sentido o Senhor chamar e queimar no seu coração, mas você tem se acovardado diante do desafio, eu quero convidar você a pedir o Espírito Santo de Deus para, mais uma vez, batizar você com essa coragem, essa ousadia de proclamar as boas novas. Você tem muitas oportunidades. Todo mundo conhece alguém. Você precisa falar. Você precisa convidar para a igreja, para estar nesse ambiente, junto com esse povo. Você precisa abrir a sua casa, fazer um café, convidar alguém. Você precisa abrir a Escritura. Isso daqui, meu querido, isso é a palavra de Deus viva, eficaz, para penetrar, transformar a mente, transformar o coração, transformar a alma, trazer salvação. Romanos 8:11 vai dizer que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Olha que poder. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos trouxe vida. É o mesmo Espírito que habita em você. Por que você está tão silencioso? Por que você está tão tímido? Hoje é o dia de nós voltarmos para aquela sala de oração dos 120. A igreja avança quando o povo está unânime, orando no mesmo propósito, aguardando a intervenção de Deus. E o Espírito Santo, ele continua se movendo
Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, transformando os corações, trazendo convicção. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, transformar. Hoje é uma noite de confessar os pecados e pedir ao Espírito Santo de Deus que faça algo novo na sua vida, na sua história. Peça ao Espírito Santo de Deus para te trazer à memória aquilo que Ele já fez na sua vida, mas que isso não seja um testemunho do passado, assim como aqueles judeus estavam reunidos para relembrar na festa de Pentecostes aquilo que Deus já fez, porque Deus tem sempre algo novo na nossa história. Olhar para o passado é ser encorajado e entender que o mesmo Deus que fez, Ele continua fazendo. Mas nós precisamos ser cartas vivas, o nosso testemunho precisa ser atual. Deus fez algo novo no seu dia hoje. Você tem algo novo para agradecer hoje, uma providência de Deus para hoje? Você precisa falar sobre isso. Nós podemos orar e dizer para o Espírito Santo: sopra de novo. Sopra. Sopra com poder. Sopra com autoridade. Faz o teu mover nesse lugar. Depois da oração, você está convidado a entregar os seus dízimos e as suas ofertas no último louvor. Uma das coisas que o Espírito Santo de Deus fez na vida dessa comunidade, na vida desse povo agora chamado igreja, foi torná-lo um povo generoso. O texto é claro quando dizia que eles não consideravam seus nada do que eles tinham. Eles consideravam uns dos outros, consideravam do Senhor. E a obra de Deus avança quando nós estamos diante de um povo generoso, de um povo que é empenhado na obra. Então faça isso com alegria, faça isso entendendo. Nós participamos de 2 missões em relação aos povos não alcançados. Uma das missões é a tradução da Bíblia. Joshua Project é o nome. Nós damos uma contribuição mensal. Outra é uns missionários que vão para a Ásia. Ásia que faz parte da janela 1040. Uma faixa do mundo na qual ali estão todos os lugares que não foram alcançados ainda pelo Evangelho, onde a religião, o cristianismo é extremamente perigoso. Pessoas ali são mortas pela sua fé. Ali a Bíblia é proibida ou é muito restrita à perseguição. Olha que diferença daquilo que nós vivemos. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Quantas Bíblias você tem acesso? Quais são os dias que você não lê a palavra de Deus, mesmo tendo acesso? Essas pessoas, elas não têm acesso. E porque nós não estamos lá, e essa missão também é para nós da Zion, nós enviamos um valor para aqueles que estão lá, para aqueles que estão indo com seus pés, para aqueles que estão correndo risco. Como nós não estamos traduzindo a Bíblia em outras línguas, nós apoiamos aqueles que estão traduzindo a Bíblia. Nós fazemos isso com o quê? Com o recurso que vem de você, a generosidade que vem do seu coração. Eu queria orar com você. Baixa suas cabeças, vamos estar diante de Deus. Paizinho, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Teu Espírito soprou nesse lugar, trazendo convencimento, Senhor, que vem do Senhor, não vem das minhas palavras, porque as minhas palavras são limitadas, mas o Senhor é um Deus ilimitado. É um Deus que entra no íntimo do nosso ser e transforma. Paizinho, muito obrigada por essa liberdade que o Espírito Santo tem no nosso meio.
Nos encoraja, nos capacita, nos dá autoridade, Senhor. Nos batiza com ousadia nas nossas palavras, nessa semana, para proclamar as Tuas boas novas. Ó Senhor, que casas aqui sejam abertas, mesas aqui sejam recheadas de pessoas que ainda não ouviram falar. Usa os Teus servos para isso, Senhor. Cada um de nós capacitados. Que poder é esse que a igreja tem de avançar? De na próxima semana termos aqui 1000 pessoas ao ponto de não caber nesse lugar, de estar aí no estacionamento, ao redor de todo esse mall. Só depende de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a intervenção do céu venha sobre nós. Nós cremos nisso, Senhor, que o Senhor é capaz de fazer. Nos usa para a Tua glória. Nos usa para o avanço do Teu reino. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.